Hoje nós vamos estudar sobre a maravilhosa troca vivenciada pelo apóstolo Paulo. A vida baseada na lei, nas tradições e nas obras, trocada agora por uma vida baseada na presença do Salvador Jesus Cristo. Trocar a lei, o apóstolo Paulo trocou a lei, as obras, as tradições, pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o texto de Filipenses 3, versos 8 e 9. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo confiança própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Veja lá, ele perdeu todas as coisas, perdi todas as coisas, perdi todos os meus valores antigos, ao conhecer o Senhor Jesus Cristo. Mas isso não o deixava triste, pelo contrário, ele dizia assim: considero como refúgio. Aquelas tradições, aquelas práticas, as suas obras anteriores, ele considerava como refúgio. Outras traduções dizem assim, como lixo. Elas valiam menos do que nada. Elas eram como esterco. Mas ele perdeu essas tradições, ele deixou essas tradições, ele deixou essas vaidades, como vimos ainda no estudo de ontem, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo estava dizendo agora a justificação pela fé em Cristo, não pelas obras. Mas ele queria ser achado em Cristo, quer dizer, estar em Cristo. O que significa estar em Cristo? A pergunta 4 da nossa lição tem algumas referências bíblicas e nós vamos lê-las. Efésios 1:4. Nós somos predestinados para a salvação. O Senhor Deus nos predestina para a salvação. Nós podemos não ser salvos, não querer ser salvos, mas a vontade inicial de Deus é que todos sejamos salvos. Para sermos salvos, devemos aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso intercessor, como aquele que pode nos justificar diante de Deus. Veja o texto de 2 Coríntios, ainda o apóstolo Paulo falando em 2 Coríntios 5:21. Cristo, sem pecado, carregou todo o nosso pecado para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Para sermos justificados diante de Deus, somente pelo Senhor Jesus Cristo, que carregou os nossos pecados. Veja ainda Colossenses 2:9, em Cristo habita a plenitude da divindade. O Senhor Jesus é plenamente Deus. Gálatas 2:20, apóstolo Paulo dizendo assim: o meu eu não me domina, Cristo vive em mim. A minha vida é o resultado da fé que eu tenho no Filho de Deus. A vida do apóstolo Paulo não era mais a sua vida tradicional, nacionalista, judaica, mas era a vida daquele que tem o Senhor Jesus, tem a fé no Senhor Jesus. A expressão em Cristo mencionada em Paulo tem sido amplamente debatida. Talvez a melhor explicação venha do próprio apóstolo, veja em Efésios 1:20, de fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra na administração da plenitude dos tempos. Tudo convergindo no Senhor Jesus Cristo. Esse foi o propósito de Deus desde o início. Paulo também esclarece como isso ocorre. Vocês são deles, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. O que o Senhor Jesus se transforma para nós, vindo da parte de Deus? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Estar em Cristo envolve todos os aspectos do plano da salvação. Desde o despertar da nossa compreensão espiritual, ou seja, a sabedoria do plano espiritual, até a justificação pela fé, ou seja, a justiça, a preparação para o céu, que é o processo de santificação, que sucede à justificação. Após a justificação, nós passamos a viver agora um processo diário
de santificação. E, por fim, a glorificação na segunda vinda de Cristo, ou seja, a redenção. A salvação é obra completa de Cristo, tanto por nós como em nós. Assim, ao estarmos em Cristo, recebemos tudo o que necessitamos. Veja o contraste entre a fé e as obras como agentes de salvação. Filipenses 3:9, vou ler novamente. Não tendo justiça própria que procede da lei, ou seja, das obras, das práticas, mas tendo a justiça que procede de Deus, baseada na fé no Senhor Jesus Cristo. É somente essa justiça que pode nos colocar na presença de Deus, a justiça que foi provida pelo Senhor Jesus Cristo. No entendimento de Paulo, ter uma justiça própria não é de fato justiça, pois a lei não é capaz de dar vida. Somente Cristo pode fazer isso por meio da fé. Nós nos apropriamos da justiça de Cristo pela fé. E não se trata de qualquer tipo de fé. Afinal, até os demônios creem e tremem. A única fé que salva é a fé de Cristo. Somente a fé dele obedeceu plenamente e tem poder de obedecer. A palavra grega, traduzida por fé, também significa fidelidade. Portanto, se estamos em Cristo e ele vive em nós, vivemos por sua fé, expressa por meio da nossa fé dele. Como é então, irmãos? Se estamos em Cristo, ele vive em nós e nós vivemos por conta da fé do Senhor Jesus, que é expressa por meio da nossa fé nele. A nossa fé, ela é uma expressão da fé do Senhor Jesus Cristo, a fé de Jesus. E agora se transforma cada um de nós a fé em Jesus. Que Deus esteja com cada um de nós, aumentando a cada dia a nossa fé. A fé cresce, irmãos, a fé cresce no processo de santificação. E o Senhor quer que nós tenhamos a fé cada vez mais aumentada, aumentada no sacrifício salvador, no sacrifício gracioso do Senhor Jesus Cristo, e o qual nós nos apropriamos pela fé. Que Deus esteja com cada um de nós neste dia.